Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um dos heróis, talvez o principal herói da classificação do Palmeiras contra a LDU nessa quinta-feira. Eu me refiro a Alan, atacante formado na base do Palmeiras e dono do menor salário entre todos os atletas que estiveram em campo defendendo o Palmeiras no confronto contra os equatorianos. E foi o Abel Ferreira quem colocou o assunto salário em pauta depois da classificação alviverde. O Abel disse o seguinte, abre aspas, ele é muito bom jogador e já vendemos vários outros atletas. Não precisam falar muito dele. E ele deu até uma risada nesse momento. O Abel completa, perguntei o salário dele. Talvez o que menos ganhe na equipe principal. Falei com o Barros e ele disse sim, Abel, vamos tratar disso. Ou seja, o Abel Ferreira deu uma bronca no diretor de futebol exigindo um reajuste salarial. Esse reajuste ainda não aconteceu. Paulo Pitombeira vai ser chamado nos próximos dias para que esse aumento possa ser pago. Hoje, o Alan, de 21 anos de idade, jogador da base do Palmeiras, fatura na casa dos 50 mil reais por mês. A tendência é que ele tenha seu salário dobrado, para ganhar a partir de 100 mil reais mensais, com escalonamento ano após ano, de acordo com metas a serem batidas. Só para lembrar, o Estevão, quando troca o Palmeiras pelo Chelsea, ganhava na casa dos 120 mil reais mensais. O Hendrick tinha basicamente o mesmo salário. E esse é outro grande trunfo que as categorias de base do Palmeiras oferecem ao clube. Além de jogadores extremamente promissores e que são importantes no time principal, eles chegam à equipe de cima ganhando muito menos do que o restante do elenco. Hoje, só para lembrar, o Alan, com 50 mil por mês, foi o craque do jogo contra a LDU, enquanto o Palmeiras tem, por exemplo, o Andrés Pereira ganhando 2 milhões e 200 mil reais mensais. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai adquirir mais uma fatia de Agustín Giai, lateral direito que havia sido comprado pelo São Lourenço. O time argentino procurou o Palmeiras demonstrando precisar de dinheiro. Os caras estão passando por uma crise gigante. E o São Lourenço perguntou se o Palmeiras não poderia adquirir os 25% do Giai que ainda estavam em contrato em posse do time argentino. O Palmeiras falou, tá bom, vocês estão apertados, a gente faz negócio, mas a gente quer pagar menos do que no valor combinado. No fim das contas, o acordo deve girar na casa de 1 milhão e 200 mil dólares ou 6 milhões e 400 mil reais, o que vai permitir ao Palmeiras, quando da venda do Giai, faturar bem mais. Só para completar, contar também que o julgamento de Vitor Roque, inicialmente marcado para segunda-feira, foi adiado para quarta-feira. Fiquei com uma dúvida e ainda estou tentando obter a resposta. Se o Vitor Roque for julgado e condenado na quarta-feira, ele pode pegar de 5 a 10 jogos por conta daquela postagem homofóbica após a vitória contra o São Paulo, se haveria tempo para que o Palmeiras conseguisse um efeito suspensivo, permitindo que o Vitor Roque enfrentasse o Vitória. Mas, como ele está com a seleção brasileira, é natural, não sei se vai ter tempo hábil, embora exista um avião fretado, enfim, a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos. Contar também que o Palmeiras ofereceu ao STJD um acordo de transição disciplinar, para que em vez de pagar essa punição com jogos, que se encontre uma outra alternativa, permitindo que o Vitor Roque siga jogando com a camisa alviverde. Hora de falar sobre o Palmeiras, que perdeu e reclama de um pênalti não marcado por Rafael Claus. O jogo entre Palmeiras e Santos terminou com vitória do Peixe por 1 a 0, mas no 0 a 0, durante o segundo tempo, lá pela metade do segundo tempo, bola cruzada da esquerda, o Maurício se preparava para finalizar dentro da área, difícil imaginar que ele erraria aquela bola, quando sofreu uma carga por trás do Souza, lateral esquerdo do Santos. Vi comentarista de arbitragem divergindo. Comentarista de arbitragem da Globo não dando pênalti, comentarista de arbitragem da ESPN dizendo que o pênalti deveria ter sido marcado. Como não ocorreu a marcação nem do árbitro em campo, nem do árbitro de vídeo, o jogo seguiu e nos acréscimos Rollheiser apareceu para fazer o gol da vitória do Peixe, que com o resultado deixou a zona do rebaixamento. Já trago detalhes sobre a situação do Peixe, antes registrar que o Palmeiras fica 3 pontos atrás do Flamengo, mas Abel Ferreira não aceita jogar toalha, abre aspas para o técnico do Palmeiras, ainda restam 15 pontos em disputa, fecha aspas. Palmeiras que vai ter pela frente ainda uma sequência bem pesada de jogos, especialmente porque entre as 5 partidas que restam até o fim do Brasileiro, ainda há a final da Libertadores contra o Flamengo em Lima, no Peru. Quero registrar também que o Santos, com o resultado,
pulou da 17ª para a 16ª colocação, jogando o Vitória para a zona do rebaixamento. A nova classificação tem o Internacional com 37 pontos, o Santos com 36 e o Vitória com 35. Esses são os três principais candidatos ao rebaixamento, se juntando ao Sport já rebaixado, ao Fortaleza e ao Juventude, que estão com um pé e meio na cova. Registrar que o Peixe recebe nos 2 próximos jogos, recebe o Mirassol e visita o Internacional, enquanto o Vitória visita o Palmeiras e visita o Sport. Descobrir detalhes da proposta feita. Bora falar agora sobre o Palmeiras, informação importante. Verdão conseguiu, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesse sábado, a garantia de que Vitor Roque não será punido. Você vai lembrar que a gente noticiou ao longo de toda a semana sobre um julgamento marcado para a semana que vem que envolveria o Vitor Roque. Tudo por causa daquela postagem de cunho homofóbico depois da vitória do Palmeiras contra o São Paulo. Ele posta a foto de um tigre carregando um veado pela boca. Pois bem, o Vitor Roque terá de fazer uma postagem contra a homofobia e deixar essa postagem fixada em seu perfil nas redes sociais, além de pagar uma multa de R$80 mil. Dessa maneira nem vai haver julgamento e dá para cravar que o Vitor Roque terá a condição de participar de toda a reta final do Campeonato Brasileiro. Existe o risco de ele pegar de 5 a 10 jogos de suspensão. Assim que o Bruno Henrique do Flamengo foi absolvido, depois de ter pego 12 jogos de suspensão por participação em esquema de apostas esportivas, o Palmeiras procurou o STJD solicitando que não houvesse julgamento e a punição do atleta fosse convertida em alguma coisa relacionada à multa mais postagem. Esse pedido do Palmeiras foi aceito, o STJD já confirmou o acordo e Vitor Roque terá a condição de participar da reta final do Campeonato Brasileiro sem grandes dificuldades. Hora de falar sobre o Palmeiras. Gabriel Moscardo interessa ao Verdão. Você lembra dele, né? Volante formado no Corinthians e negociado no ano passado com o PSG por 20 milhões de euros. Nessa sexta-feira, uma conta que cobre o Palmeiras assegura que o Moscardo faz parte dos planos do Verdão para a próxima temporada. Segundo informações, o Palmeiras estaria atrás de um 5 e de um 8. Entrei em contato com o escritório de Giuliano Bertolucci, que representa o Moscardo, para entender se existe alguma negociação, e a resposta, abre aspas, para nós não chegou nada, nem consulta, nem proposta, e é muito difícil imaginar que ele volte ao Brasil em janeiro. Só para lembrar, né? Moscardo troca o Corinthians pelo PSG, operação de 20 milhões de euros, desde então nunca jogou pelo time da capital francesa. Acabou emprestado no primeiro ano para o Reims, 10 partidas e 1 gol. Nessa atual temporada foi emprestado para o Braga, com outros 10 jogos e mais 1 gol marcado. Coisa não anda muito boa nos últimos jogos, partidas mais recentes. Das últimas 3 partidas ele foi utilizado em apenas uma delas. Jogou os minutos finais, 7 minutos finais, contra o Moreirense, diante de Genk e Porto, nem sequer saiu do banco de reservas. Para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que Flaco Lopes jogou bem pouco no amistoso na seleção argentina nessa sexta-feira contra Angola, lá no país africano. Ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo, assim que a partida terminou, embarcou rumo ao Brasil em voo particular. A ideia é que ele esteja à disposição para enfrentar o Santos nesse sábado na Vila Belmiro. O fato de ter atuado bem pouco nos permite imaginar que o Flaco Lopes será titular diante do Peixe. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.